Boa tarde. Prefeito e vereador de Caicó são presos em operação do Ministério Público. Justiça Estadual proíbe transferência de outorgas de táxi em Natal. Polícia Rodoviária Federal fará leilão de quase 500 carros. Custo Brasil, só 12% das rodovias são pavimentadas. O convidado hoje é o juiz federal Vladimir Capistrano. Vamos falar sobre o registro de candidaturas, ficha limpa e fake news. Terça-feira, 14 de agosto de 2018, eu sou Diógenes Dantas, o RN Acontece está começando. Operação do Ministério Público prendeu hoje o prefeito de Caicó, Robson de Araújo, mais conhecido como Batata, e o vereador da cidade, Raimundo Inácio Filho, chamado de Lobão. Eles foram alvos da Operação Tubérculo, em clara alusão ao apelido do prefeito Batata. O prefeito Robson Batata e o vereador são suspeitos de corrupção ativa e passiva, associação criminosa, tráfico de influência, lavagem de dinheiro e dispensa indevida de licitação em contratos da iluminação pública. Trata-se de um desdobramento da Operação Cidade de Luz, deflagrada em julho de 2017 em Natal. Ao todo, 12 promotores de justiça, 22 servidores do Ministério Público do Rio Grande do Norte e 28 policiais militares participaram da Operação Tubérculo. Os gabinetes do prefeito e do vereador foram alvos dos mandados de busca e apreensão. Além do prefeito Batata e do vereador Lobão, o lobista Edivaldo Pessoa de Farias teve prisão temporária decretada. O prefeito de Caicó também é investigado de comprar vereadores numa SEI, Comissão Especial de Investigação, e tratava da iluminação pública. Em depoimento, alguns vereadores de Caicó afirmaram ao Ministério Público que Robson Batata ofereceu pagamento de R$3.000 mensais e ainda 5 cargos na gestão municipal para que votassem a favor dele na SEI, da Câmara Municipal de Caicó. Os presos da Operação Tubérculo foram transferidos para Natal. A Justiça Estadual proibiu a transferência de autorização de táxi por outorgados em Natal. A sentença acolheu o pedido formulado pelo Ministério Público. A reportagem de Vanessa Camilo. Manuel é taxista há mais de 30 anos e recebeu com espanto a notícia de que não poderia mais transferir ao seu filho como herança a autorização de táxi que possui para atuar na área. Você tem um filho, como eu trabalho na praça há muito tempo, tem um filho, quando for daqui a uns 2 ou 3 anos eu deixo de trabalhar, é obrigado a dar para a prefeitura vender para os outros. Não existe isso, não. A decisão é do juiz Francisco Seráfico da Nóbrega. A sentença acolhe um pedido formulado pelo Ministério Público Estadual em uma ação civil pública. Fica proibida a transferência da autorização para terceiros de forma gratuita ou paga. A decisão do juiz divide a opinião do presidente da Cooperativa dos Taxistas de Natal. De acordo com o Genário Torres, a proibição é válida por inibir a comercialização das autorizações, mas se torna maléfica quando também proíbe que pais deixem as autorizações para os filhos como herança. Tem os lados benéficos dessa determinação judicial e também tem um lado maléfico, né? Que nós vamos realmente, primeiro, estudar, passar para o setor jurídico da cooperativa para ele analisar. Vamos ter uma reunião, vamos pedir uma reunião com a secretária de Transporte Urbano do município para ver qual é a perspectiva, né? E daí tomar uma posição sobre essa decisão. No entendimento do juiz, a autorização de táxi tem natureza personalíssima e, por isso, de acordo com a sentença, não seria possível vendê-la, alugá-la, subdelegá-la ou transferi-la para terceiros. O presidente da Coop Táxi acredita que a medida irá prejudicar as famílias dos taxistas que têm a profissão como a única fonte de renda. Então, muitas vezes, trabalha o pai, o filho, 2 filhos, já são 3 famílias que dependem dessa concessão, dessa autorização, vamos dizer. E aí está no nome do titular do pai. Hoje ele não tem mais condições de renovar a carteira por problema de saúde, aí passa para um filho. Muitas vezes já é um filho que já não preenche o requisito, passa para um neto.
e assim mesmo é o meio de vida, de sobrevivência dessa família. Os policiais militares e bombeiros ameaçam greve por causa do atraso no 13º salário do ano passado. E eles podem cruzar os braços no dia 7 de setembro, dia da independência. Veja na reportagem de Geraldo Jerônimo. Novamente, policiais e bombeiros militares se reuniram em assembleia. A principal reivindicação da categoria é o descumprimento do acordo pelo governo do estado para o pagamento do 13º salário referente ao ano de 2017. A promessa era pagar todos os policiais até o dia 30 de junho. Os PMs, com salários acima de R$3.000, ainda não receberam. Como não aconteceu, a gente convoca a nossa categoria para decidirmos como vamos proceder daqui para frente com relação a esse atraso. Após a assembleia, as categorias que representam os militares decidiram pela paralisação das atividades por um dia. Nós decidimos que se, por acaso, o governo não se pronuncie até o dia 6 de setembro, no dia 7, nós, da Polícia Militar, iremos parar as nossas funções. Paralisando nossas funções está incluso o desfile cívico, que a primeira do dia 7 de setembro, a nossa missão do dia 7 é o desfile cívico, né? Em sendo função, a gente paralisa. Já imaginou o vexame disso? Uma paralisação de atividades no dia da independência, no feriado de 7 de setembro? Veja a seguir. Polícia Rodoviária Federal fará leilão de quase 500 carros. Custo Brasil, só 12% das rodovias são pavimentadas. O RN acontece e volta em instantes. Custo Brasil, só 12% das rodovias são pavimentadas. A informação está no anuário da CNT, Confederação Nacional do Transporte. As condições precárias de nossas rodovias geram grandes prejuízos aos transportadores de cargas. Veja na reportagem de Mariana Procópio. Caminhões parados. A cena é uma constante nesta empresa de transporte de cargas no Rio de Janeiro. Além da manutenção de rotina, as péssimas condições das estradas do país fazem com que, em média, 10% da frota de 500 caminhões deixe de rodar por problemas mecânicos. Você imagina uma carreta carregada com 40, 50 toneladas de carga. Quando ela bate num buraco, é fecho de mola, é amortecedor da cabine, é bolsa de ar. Isso pode custar aí 3, 4% do faturamento de uma empresa. Um levantamento feito pela Confederação Nacional do Transporte traçou um raio-x do setor em 8 anos e mostrou problemas estruturais e tributários que fazem com que a logística se torne mais cara e ineficiente. Alguns chegaram a entrar na pauta de reivindicações dos caminhoneiros durante a greve de 11 dias que paralisou o país em maio. Apesar do governo ter tomado algumas medidas, como redução do preço do diesel, o levantamento da CNT aponta que a estrada ainda é longa e repleta de obstáculos. Apesar do transporte rodoviário ser ainda o principal do país, o estudo mostrou que entre os anos de 2009 e 2017, o número de estradas pavimentadas cresceu 0,5% e hoje representam apenas 12,4% das rodovias do Brasil. O número de rodovias se manteve praticamente estagnado, mas no mesmo período houve aumento de 65,4% na frota. Hoje rodam no Brasil quase 100 milhões de veículos. Ainda de acordo com o estudo, entre 2016 e 2017, os transportes ferroviário e aquaviário também registraram um aumento no volume de carga, mas a infraestrutura é praticamente a mesma. Na contramão, veio o movimento de passageiros nos ônibus urbanos. De acordo com um levantamento feito nas 9 maiores capitais brasileiras, em 1997, 442 milhões de pessoas utilizaram transporte. E em 2016, foram 315 milhões. Segundo a CNT, faltou investimento em melhorias no setor e a opção mais usada hoje é o carro. Os mais atentos devem ter notado o crédito errado da repórter Mariana Procópio. Ela estava em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e não no RN, como estava no crédito.
A Polícia Rodoviária Federal fará leilão de quase 500 carros. Será amanhã. Geraldo Jerônimo traz os detalhes. Pela segunda vez no ano, a Polícia Rodoviária Federal irá promover o leilão com veículos retidos no Rio Grande do Norte. Dessa vez, quase metade dos automóveis disponíveis tem condições de voltar a circular. Todo veículo retido, sem consequência de atraso ou de outro problema qualquer de legalização, se o proprietário não reclamar em até 60 dias, ele estará sujeito à asta pública, ou seja, ir ao leilão. Então nós temos vários veículos retidos e hoje nós temos um pátio terceirizado para onde são encaminhados esses veículos. Dos quase 500 veículos que serão leiloados pela PRF, a grande maioria são motocicletas e ciclomotores. Os participantes poderão dar lances em lotes com motos a partir de R$ 400. Vão ser postos à venda 487 veículos, dos quais 398 são veículos de duas rodas, ciclomotores e motocicletas, e 89 são automóveis. Desse total, 219 vão ter direito a circular, voltar a circular, com documentação normal. A outra metade dos veículos deve ser leiloada como sucata devido às condições de desgaste. O inspetor da PRF explica que todos podem fazer lances no leilão. Tem que estar realmente em dia com as suas obrigações, né? Principalmente não ter nenhum problema com o INSS, né? O seu CPF está legal, pode sim se cadastrar lá e já começar a dar o lance. Na hora que ele se cadastrar, ele vai ter acesso aos lotes. O edital com todas as informações sobre o leilão está disponível no site lancecertoleilões.com.br. O leilão presencial acontece na próxima quarta-feira, dia 15, mas os arremates já estão sendo feitos de forma online pelo site da leiloeira. Acontecerá na quarta-feira, próxima agora, dia 15, às 9 horas, no Rifoles Praia Hotel, em Ponta Negra. Eleições 2018. Pois é, está chegando a hora, na próxima quinta-feira, 10 da noite, você tem um encontro marcado com o debate da Banda de Natal com os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Norte. Os 8 candidatos, hoje pré-candidatos ainda, porque está na fase de registro de candidaturas, estão confirmados e vão participar do programa na próxima quinta-feira. Serão 5 blocos do programa em aproximadamente 2 horas de debate. Não perca. Eu conto com sua audiência na próxima quinta-feira, a partir das 10 da noite. Veja a seguir minha entrevista com o juiz eleitoral Vladimir Capistrano. Vamos falar sobre o registro de candidaturas, ficha limpa e fake news, eleições 2018. Aguarde só um instante. O calendário eleitoral segue seu curso após o período das convenções partidárias. Estamos na fase do registro das candidaturas. Quem será impugnado logo lá na largada? Como a ficha limpa será encarada? Como ficar fora do alcance das fake news? São perguntas importantes que farei ao nosso convidado hoje, o juiz eleitoral Vladimir Capistrano. Boa tarde, juiz. Boa tarde, Diógenes. É uma satisfação estar aqui no seu programa. O momento é de registro de candidatura, né? Muito trabalho já? Exatamente. A gente está no momento de recepcionar os requerimentos de registro formulados pelos candidatos, pelos partidos, pelas coligações. Esse prazo vai até o dia 15 de agosto, às 19 horas. Mas os candidatos nessa eleição, inclusive, numa surpresa boa para o tribunal, têm se antecipado. Nós já temos vários registros requeridos. Inclusive, já chegamos a julgar um registro de coligação. O Partido Novo, que requeriu apenas registro para candidatos a deputado federal, o registro dos atos partidários já foi julgado, então agora passamos a julgar os registros dos candidatos deste partido. Ou seja, os candidatos estão se antecipando no requerimento de registro de candidatura, e isso é muito salutar porque dá mais tempo à Justiça Eleitoral para analisar esses pedidos. Com a redução do tempo de campanha de 90 dias para 45 dias, também houve uma redução do nosso prazo de análise desses pedidos. Antigamente, os tribunais, a partir de 5 de julho, já passavam a analisar
os pedidos de registro de candidatura. Agora só passamos a analisar a partir de 15 de agosto. Então, a antecipação os candidatos apresentando antes facilita também o trabalho do tribunal no sentido de analisar com mais profundidade, com mais acuidade esses E requerimentos. como é que o senhor explica essa aplicação aí dos candidatos aí nessa fase, aí de correr logo para ter o registro? Existe uma burocracia que tem que ser cumprida pelos candidatos, inclusive para poder realizar gastos de campanha. Os candidatos só podem realizar gastos de campanha depois que obtêm o CNPJ da Receita Federal, que abrem as contas bancárias e têm disponibilizado pela Justiça Eleitoral os recibos eleitorais. Isso tudo tem como marco inicial o requerimento de registro de candidatura. Se o candidato somente apresentar o registro de candidatura no dia 15 de agosto, essa burocracia ela só se inicia a partir do dia 15. Ou seja, o candidato vai demorar mais a poder fazer campanha. É uma questão também de necessidade. Estratégica, né? exatamente. Os candidatos viram que antecipando esse requerimento, vai se antecipar toda essa burocracia, eles vão, no dia 16, eles já estarão aptos a iniciar a sua campanha. Receber o dinheiro do fundo que foi criado, Exato, né? do fundo eleitoral. E também iniciar os gastos. Pegando como gancho isso, depois a gente volta a falar um pouco mais de registro de candidaturas, é preciso estar atento, doutor Capistrano, na questão da prestação de contas esse ano, né? Esse é um tema muito importante, Diógenes, porque a Justiça Eleitoral tem dedicado cada vez mais atenção, tem exercido uma fiscalização cada vez mais rigorosa nos processos de prestação de contas. Cruzamento de dados com Exatamente. Receita. Hoje em dia, com a informatização, nós conseguimos obter dados bancários, dados com a Receita e dados de emissão de documentos fiscais pelas secretarias municipais e estaduais de tributação. Isso permite à Justiça Eleitoral ter um diagnóstico mais amplo da real situação dos gastos eleitorais. Os partidos, por vezes, isso infelizmente ainda acontece, tentam esconder algum gasto da Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral vai lá, identifica e chama o partido ou o candidato a esclarecer por que aquela omissão. E isso tem levado, sim, à desaprovação de muitas contas. Das eleições de 2016, nós ainda estamos julgando os processos, mas há muitas contas desaprovadas justamente em razão dessa omissão de alguns gastos. E a Justiça Eleitoral, em convênio com a Receita Federal, com as secretarias estaduais e municipais de tributação, com o Banco Central, tem conseguido ampliar o leque de informações para cruzar dados e tornar mais efetiva a fiscalização da prestação de contas. Ou seja, quem não quiser correr riscos, é bom começar a fazer tudo certo a partir de agora, né? Exatamente. A recomendação, inclusive isso está na norma do TSE, na resolução que trata das prestações de contas, é que os contadores eles já estejam contratados pelas campanhas desde o primeiro dia de campanha, para que os contadores orientem, inclusive, a realização de gastos, a obtenção de documentos, para que não cheguem aos contadores apenas no momento de prestar contas, porque aí não há mais o que fazer. Os erros já terão sido cometidos. A orientação da Justiça, e isso está formalizado numa resolução, é que a contabilidade deve acompanhar todos os gastos desde o início das campanhas eleitorais. Em termos de fiscalização, o senhor mesmo estava me falando que tem pelo menos 100 processos de registro já em cima de sua mesa para cuidar agora, né? Em termos de fiscalização, a Justiça Eleitoral no Rio Grande do Norte está preparada para fiscalizar tudo com relação à prestação de contas, enfim, de uma maneira geral? Estamos sim. Obviamente que sempre há a necessidade de aprimorar alguns mecanismos, mas a Justiça Eleitoral tem um corpo técnico muito eficiente, contamos com a colaboração irrestrita do Ministério Público Eleitoral e os órgãos de controle e de fiscalização também nos auxiliam imensamente nessa tarefa, os tribunais de contas, a Controladoria Geral da União, a Receita Federal do Brasil, a Polícia Federal, e nós temos conseguido realizar essa atividade de fiscalização, que é a obrigação da Justiça Eleitoral, com esforço, mas com a colaboração desses parceiros, e temos tido, sim, uma fiscalização bastante efetiva. Em relação à propaganda eleitoral, nós também temos uma atuação muito forte do Ministério Público Eleitoral. Nós temos um instrumento que colocamos à disposição da população, que é um aplicativo de celular chamado Pardal. E é isso aí que eu queria tocar com... O eleitor tem um papel também fundamental nessa fiscalização geral. Fundamental, né? Porque o eleitor é o que está lá, ele é que é o destinatário da propaganda. Então ele tem um papel, sim, muito forte e muito importante de, encontrando propaganda ilícita, denunciar a Justiça Eleitoral. E não só propaganda. Porque o Pardal, esse aplicativo de celular, ele foi aprimorado, ele hoje em dia suporta que a denúncia venha acompanhada com vídeos, com fotos, com textos. Ele permite que, inclusive, compra de voto, por exemplo, seja denunciada pelo eleitor, encaminhando gravações, encaminhando imagens. É um instrumento muito importante. O Ministério Público Eleitoral tem contado com esse instrumento para formalizar as representações perante a Justiça Eleitoral. Eu não sei se o senhor concorda, mas há quem diga que o principal personagem da eleição não é candidato, não é partido, não é
é o eleitor. Sem né? dúvida. É importante a gente ter em mente que os que forem eleitos em outubro, eles serão representantes dos eleitores, dos cidadãos. O eleitor, ele é o ator principal do processo político. A Justiça Eleitoral, ela está ali como árbitro. Quanto mais discreta a atuação dela for, melhor será para o processo. E os candidatos serão aqueles que se apresentam como os que pretendem representar. Mas o eleitor é quem tem o poder de conferir ou não essa representação. Ele é o ator principal desse processo. Então, ele tem que se incumbir dessa tarefa de não só ir lá votar no dia, mas participar com altivez do processo eleitoral, analisando as propagandas, analisando as propostas, e também de fiscal, porque é importante que nós tenhamos um processo limpo. E o eleitor, ele é ator principal nessa missão. Voltando ao registro de candidaturas, né? Essa é a fase, elas já estão sendo analisadas. Eu queria que o senhor falasse para o nosso telespectador os casos possíveis de impugnação ao longo dessa análise. O tribunal, e aí os partidos apresentam os requerimentos. Inicialmente é publicado um edital em que qualquer pessoa pode apresentar denúncias contra aqueles candidatos, mas essa missão tem sido exercida com mais rigor pelo Ministério Público Eleitoral. Inclusive porque o Ministério Público Eleitoral tem que emitir parecer em todos os processos de registro de candidatura. E é nesse momento em que se apontam as eventuais inelegibilidades de algum candidato. Isso pode ser feito pelo Ministério Público, pode ser feito pelos partidos políticos e pode ser feito, inclusive, por qualquer cidadão. Mas o Ministério Público, normalmente, que o faz com mais vigor. Com base nessa indicação de eventual inelegibilidade, os candidatos serão chamados a prestar esclarecimentos sobre essa acusação de alguma inelegibilidade e a Justiça Eleitoral irá analisar se há ou não aquela inelegibilidade apontada. A tradicional lista do Tribunal de Contas do Estado é considerada nesse momento, né? Esse é um dos mais importantes instrumentos de aferição se há ou não inelegibilidade de candidatos. Aquela lista ela é formulada tanto pelo Tribunal de Contas do Estado quanto pelo Tribunal de Contas da União, a partir de processos de prestações de contas que aquelas pessoas que estão naquela lista foram submetidas quando eram gestores públicos, ou seja, quando manusearam verbas públicas e que tiveram contra si contas desaprovadas, ou seja, o Tribunal de Contas ou da União do Estado identificou alguma irregularidade na aplicação de recursos públicos e indica à Justiça Eleitoral, olha, este candidato teve uma conta sua desaprovada e pode ser que ele incida numa causa de inelegibilidade, porque a Justiça Eleitoral ela vai analisar não apenas o fato da desaprovação das contas, mas se aquele fato ele tem gravidade suficiente para ocasionar inelegibilidade. Essa é uma análise que a Justiça Eleitoral é quem faz. Essa discussão tem um peso muito forte no âmbito nacional, a questão da ficha limpa, né? Exato. Também precisa ser observada neste momento de confirmação ou não de candidaturas, né? É importante destacar, Diógenes, que as causas de inelegibilidade elas não se circunscrevem a essas de desaprovação de contas pelos tribunais de contas. Essa é uma das hipóteses. Mas, por exemplo, e aí eu vou falar porque é uma situação que está em evidência no debate político nacional, condenação criminal em segundo grau. Isso é também uma causa de inelegibilidade e que há casos, sim, que serão trazidos à análise da Justiça Eleitoral. Há uma diferença entre as contas desaprovadas da condenação criminal em segunda instância, que nas contas desaprovadas há espaço para a Justiça Eleitoral analisar se aquela desaprovação caracteriza ou não inelegibilidade. Já no caso, por exemplo, de condenação criminal por órgão de segundo grau, é um critério mais objetivo. Se aquela decisão não tivesse sido suspensa por uma outra instância, ela está valendo. A Justiça Eleitoral não analisa se aquilo causa ou não inelegibilidade. É um dado objetivo. Tem a condenação, não foi suspensa, causa inelegibilidade. Nesse momento final da entrevista, eu queria um comentário do senhor sobre fake news. Como vai ser o combate da Justiça Eleitoral em relação à notícia falsa? A gente está contando com parcerias. O TSE, quem comanda esse processo, o ministro Fux, que hoje, inclusive, deixa a presença do tribunal. Assume Rosa Weber. Assume a ministra Rosa, que também tem um papel muito importante nisso. Eles capitanearam todo um processo de agregação de parceiros, Ministério Público Eleitoral, há um comitê agências hoje, de inteligência, Polícia Federal, órgãos de imprensa, provedores de conteúdo, no sentido de tentar combater essa que é uma chaga realmente muito forte e que pode influenciar muito negativamente o processo eleitoral. E nós contamos com a colaboração dos candidatos e, sobretudo, dos eleitores, daquele papel que a gente falou há pouco sobre o papel de fiscalização. O eleitor, ele tem que ter a consciência de que é ele o principal difusor da fake news. Quando o eleitor enxerga uma notícia que ela tem
toda a aparência de inverdade, ele não deve compartilhar. Ele deve procurar, nos meios tradicionais de comunicação, nos grandes portais, na imprensa escrita, procurar a veracidade daquela afirmação. Se aquilo ele não consegue verificar em outros meios, não dissemine, porque ele estará, infelizmente, ajudando a praticar não só um ilícito eleitoral, mas, sobretudo, um fato muito negativo para o processo eleitoral. E a justiça vai ser rigorosa, né? Sem dúvida, será muito rigorosa no combate à disseminação de notícias falsas. Eu queria agradecer ao juiz eleitoral Vladimir Capistrano pela entrevista aqui no RN Acontece. Eu que agradeço, Jorge, sempre à disposição para conversar com vocês. Boa sorte e bom trabalho. Muito obrigado. O RN Acontece fica por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band Natal. Veja a reprise do nosso programa no portal nominuto.com. Vem aí Robson Carvalho, no Boa Tarde Cidadão. O RN Acontece. Volta amanhã. Até lá.